Sabe por quê? Porque muitos receberam o mesmo convite que você para estar aqui hoje, mas não conseguiu chegar. Você é vitorioso por estar sentado aqui hoje, adorando a esse Deus maravilhoso. Porque o inimigo tem se levantado para enfraquecer e desanimar a muitos. Eu te digo com toda certeza que muitos hoje, nesse momento, estão arrependidos em seus lares, porque tentaram se arrumar para vir para a igreja, mas o mundo seduziu e não conseguiu chegar aqui. Por isso você é vitorioso, porque você venceu a sedução do mundo, resistiu ao inimigo, a toda a depressão, a toda a tristeza, conseguiu vencer a tudo para estar aqui hoje adorando esse Deus maravilhoso. Amém? Esse texto ao qual nós lemos trata-se de um fato ocorrido logo após Jesus ter sido levado aos céus, logo após a igreja ter se revestido do Espírito Santo, e a igreja estava de um modo eufórica. Por quê? Quando alguém sente a presença de Deus pela primeira vez, sente o Espírito Santo de Deus invadir a sua alma, vem uma alegria tão tamanha que você não pode ouvir um versículo que você já começa a falar em mistério. A igreja de Jesus naqueles dias estava passando por um momento único, um momento ímpar, ao qual o Espírito Santo veio de uma tal forma e impactou a todos aqueles que estavam naquele cenáculo. Quase 120 pessoas que permaneceram ali no cenáculo foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas. E era tão gostoso, era tão prazeroso. Mas após esse fato veio Saulo de Tarso. Também veio para perseguir a igreja. E a igreja precisou se expandir. Mas os judeus tinham um pequeno detalhe. Eles se achavam exclusivos de receber esse dom de Deus. Eles se achavam que apenas eles poderiam receber o batismo do Espírito Santo. Que a salvação era unicamente deles. Eles eram os servos, nação eleita, povo escolhido de Deus, nação de Israel. Esqueceram todos os ensinamentos que Jesus veio falando outrora e começaram a se sentir únicos na face da terra depois do batismo do Espírito Santo. Mas Deus, ele trabalha de uma forma tão tremenda na vida da humanidade, que naqueles dias Deus precisou fazer algo primeiramente com o coração de Pedro. Pedro era um homem truco, não tinha papas na língua, mas quando foi transformado pelaquela renovação que veio do alto, se tornou um ícone dos apóstolos, mas tinha um coração endurecido para pregar para outros povos e nações. Foi necessário algo acontecer com ele, para que ele pudesse entender que a salvação não era só para eles, a salvação era para toda a humanidade. Certo dia, a Bíblia relata no capítulo anterior, no capítulo 10, a história de um centurião chamado Cornélio. Era um homem justo, íntegro, tinha um coração piedoso, não fazia mal para ninguém. As ofertas e as esmolas que ele dava aos pobres subiam ao trono de Deus. Talvez nessa noite você deve estar pensando: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Se alguém pede um dinheiro no ônibus, eu só vejo algum mendigo na rua me pedindo dinheiro, eu dou um pão, eu ajudo. Eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa.
Mas eu digo para você nessa noite que não basta apenas ser bom. Não basta apenas você ter um coração perdoador. Não basta apenas você ajudar os necessitados. É necessário ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É necessário ter um encontro com o Senhor Jesus. E Deus enviou um anjo à casa de Cornélios para falar com Cornélios que era necessário ele conhecer esse Jesus. Talvez quantos convites você já recebeu? Ou quantas pessoas já chegou para você dizendo: Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma grande obra na sua vida, você é especial, Deus quer ter um encontro contigo, mas você precisa ter um encontro com Ele primeiro. Quantas vezes Deus enviou um anjo, mas de carne e osso, com uma Bíblia na mão e um profeta entregou nas suas mãos, para você ter um encontro com o Senhor. E a Escritura diz que ele perguntou: mas como que eu vou conhecer esse Jesus? E o anjo falou: manda dois servos teus à casa de um homem chamado Simão, curtidor, e procura por Pedro, que ele vai te falar que você precisa de ouvir. Não o que você precisa, o que você quer, é o que você necessita ouvir. Não é aquilo que você, no caso, tanto almeja, mas é o que você precisa receber. E quando ele acorda, na mesma hora ele chama 2 de seus discípulos e manda até um encontro de Pedro. E naquele mesmo momento, Pedro teve um arrebatamento de sentidos na casa de Simão. Talvez eu possa imaginar que Pedro talvez estivesse de joelhos orando e de repente, como ele cai para trás. E naquele arrebatamento de sentidos, Deus mostra para ele uma visão de um vaso que vinha descendo do céu, e um vaso cheio de animais, ao qual Pedro, como toda a nação judaica, considera como animais impuros, animais de patas pedadas, animais que ele considerava que não era lícito se alimentar. E uma voz dizia do céu: Pedro, mata e come. E Pedro ficou indignado com aquilo: mas Senhor, são animais impuros, pela lei de Moisés, não é lícito que nós, no caso, comemos desses animais. Como que eu vou matar um animal desse e comer? Não é lícito. Pedro, mata e come, Pedro. Não torne do comum aquilo que Deus purificou. Não torne do comum aquilo que Deus purificou, Pedro. E quando Pedro volta a si, aquela voz ainda fala com ele: 2 homens para vir até o encontro, e você vai com ele. O homem de Deus, como está na posição do Senhor, na posição de Deus, o primordial na vida desse homem e dessa mulher é obedecer sem questionar aquilo que Deus mandar fazer. Às vezes o homem de Deus pode estar passando na rua e Deus mandar você falar para uma pessoa que está passando: vai e fala com ela que eu tenho um plano, que eu a amo. E tu vão para lá e tem que obedecer e vai fazer. Você nem entende por quê. Aconteceu um fato essa semana. Eu trabalho com público, eu trabalho com pessoas de diversas religiões. Eu trabalho com pessoas que, no caso, não conhecem a Deus, pessoas que não sabem nem quem é Jesus Cristo direito. Estávamos conversando com uma jovem que está passando por um processo familiar, perdeu a mãe tem 3 meses. Ela estava passando por um problema difícil, está solitária, mãe solteira. E quando nós começamos a conversar, eu falando a respeito do amor de Deus, dizendo para ela que Deus tem algo melhor para ela, que ela se entregar nas mãos do Senhor, Deus vai fazer um rebuliço na vida dela tão grande que ela nem vai entender como
que eu consegui chegar a esse patamar. E logo veio um conhecido, um amigo nosso, que logo passou no caixa. Ele também, homem de Deus, sem entender nada, não ouviu nada que nós estávamos conversando. De repente o Espírito Santo toma ele no meio do caixa em toda fala. Ele começa a falar em mistério, começa a falar tudo o que nós estávamos conversando. Deus começa a mistificar com ela tudo o que estava acontecendo. O atalaia do Senhor tem que obedecer a voz do Senhor e obedecer de uma forma simples. Pedro teve que obedecer e ir à casa daquele centurião. Um centurião é um comandante que comanda 100 homens. É um comandante romano, é do império que subjugava Israel. Para Israel, o romano é inimigo. Agora Deus manda Pedro ir na casa do inimigo dele. Deus manda ir na casa do inimigo para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. E agora ele vai contra ele mesmo, contra a sua própria crença. Agora, Senhor, como é que eu vou? Esse homem é inimigo meu. Como que eu vou à casa desse homem que perseguiu, é dessa nação que matou Jesus Cristo, que crucificou, meu Senhor, e agora eu tenho que ir lá e falar com eles? Garanto que aquela palavra ecoou na mente de Pedro. Pedro, não foi tão comum o que Deus purificou. Você não é bom. Você não é bom. Você não é uma pessoa que se encontra aqui. Cada um que se encontra aqui presente é especial para Deus. Que se não fosse dessa forma, você nem teria entrado para aquelas portas. Você nem teria se achegado aqui se você não tivesse. Se você não tivesse essa especialidade comum que existe na sua vida para Deus.